Prezado candidato, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos de legislação municipal. Na aula de hoje vamos falar do artigo 13 da nossa lei de 2014, artigo 5º. O artigo 5º da nossa lei 14.422, ela foi responsável pela alteração do artigo 13 da lei 7671. Esta lei 7671, ela traz diversas estruturações da prefeitura do município de Curitiba. E aqui nos interessa é o artigo 13, que trata aqui das competências do gabinete do prefeito. Se eu pegar essa lei, você vai perceber que ela tem diversas funções e diversas figuras criadas pela nossa legislação da década de 90. Mas o que nos interessa lembrar é o seguinte, dá uma olhadinha, compete ao gabinete do prefeito do município de Curitiba a função relacionada ao inciso 4º, a coordenação do gabinete de gestão integrada do município de segurança pública. Então repare, a segurança pública aqui relacionada à função dos senhores, a nossa Secretaria de Desenvolvimento, ela efetivamente está subordinada ao prefeito. Então, em última análise, quem vai efetivamente coordenar as funções da guarda, em última análise é efetivamente o prefeito, eles são subordinados a ele. Beleza? O artigo 10 da nossa norma, ele traz a seguinte previsão. Repare, os recursos aprovados pela lei orçamentária destinada à Secretaria Antidrogas Municipal será geridos pelo secretário municipal de Defesa Social. Então, os valores e recursos destinados à Secretaria Antidrogas do município vai ser gerido por uma outra secretaria, a Secretaria Municipal de Defesa Social. Esses valores orçamentários são aqueles que a prefeitura efetivamente destina para o combate e efetivamente as políticas preventivas relacionadas às substâncias entorpecentes. Tranquilo? Agora, o artigo 13 da nossa lei número 14.422, ele vai tratar de um outro ponto, aquele relacionado ao nosso Conselho Municipal. Dá uma olhadinha. O parágrafo 1º, ele teve a sua redação alterada e ele passa a vigorar da seguinte forma. A Secretaria Municipal de Defesa Social, onde os senhores trabalharão, prestarão apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba, o CONPED. Esses conselhos de drogas, diversos conselhos formados pelos municípios, pelo Estado e pela União, eles têm a função de discutir e deliberar como vai ser feito, em especial, o valor relacionado ao fundo. Então, efetivamente, essa gestão, ela está entregue ao Conselho, que vai caber o gerenciamento dela à nossa Secretaria Municipal de Defesa Social. Dá uma olhadinha na previsão do parágrafo 2º. Cabe à Secretaria Municipal de Defesa Social realizar a gestão dos fundos e ordenação das despesas do Fundo Municipal de Prevenção de Drogas. Então, meus caros, esse fundo municipal, ele vai ter as suas deliberações pelo Conselho, o Conselho vai discutir o que será feito e o que não será feito com esse dinheiro, previsto em lei orçamentária, e a Secretaria Municipal de Defesa Social é quem vai gerenciar o valor, a quantidade de dinheiro e determinar a ordenação de despesa, ou seja, a ordenação de despesa é onde será gasto, ou melhor dizendo, como será gasto e onde vai ser pago. Então, teve uma despesa, você manda pagar. Essa é a função de ordenador de despesa. E a nossa última previsão aqui é o parágrafo 3º. Ele nos fala assim, em caso de alteração na estrutura organizacional da Prefeitura que venha atingir a Secretaria Municipal de Defesa Social, o prefeito designará órgão da administração pública que será responsável pelas funções do parágrafo 1º e parágrafo 2º desse artigo. Então, o nosso legislador aqui de 2014, ele já está prevendo, olha, dependendo da gestão, dependendo do governo que ganhar a gerência aqui do nosso município, ele pode querer mudar as atribuições de cada uma das secretarias. E o senhor vai perceber que cada um dos partidos que vão assumir a frente do município, do Estado e da União, eles vão trocar nome de secretaria, vão trocar as funções de secretarias. Por quê? Com o objetivo de adequar ao seu programa de governo. Mas a lei fala, ó, nós podemos até mudar as atribuições da secretaria, mas alguém vai ter que ficar responsável pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Curitiba, o CONPED, e alguém vai ter que ficar responsável pelo Fundo Municipal de Prevenção de Drogas, perfeito?
Então essa é a previsão aqui da nossa legislação, beleza? Agora, esses recursos do FUNPRED, eles têm a sua redação alterada também pela nossa Lei 14.420, que vem regulamentada por duas outras normas. Então olha a insanidade disso aqui, é norma alterando norma que altera norma. Era uma lei, dá uma olhadinha, de 2004 a 11.140, que foi alterada por uma lei de 2011, que é 11.860, que foi alterada de novo pela 14.422. Reza para o senhor passar agora, torce e estuda para o senhor passar agora. Se deixar para o próximo, vai ter mais umas 3 normas que alteraram isso aqui, meu. É várias alterações. Olha a redação do fundo que vai aparecer para a sua tela, dá uma olhadinha. Os recursos do Fundo Municipal de Prevenção de Drogas, o FUNPRED, serão administrados pela Secretaria Municipal de Defesa Social, com consulta do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba. Então, lembra que eu falei para os senhores? O fundo vai ter o seu valor disciplinado e gasto pela Secretaria de Defesa Social. Mas a Secretaria só vai gastar de acordo com a deliberação do Conselho. Exatamente assim a estruturação de qualquer conselho, de qualquer fundo, tá bom? Existe o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o FUNCAD, existe o Fundo Municipal relacionado ao meio ambiente. Os municípios e as prefeituras, o município, a União e o Estado adoram fazer fundo para tudo, para arrecadar dinheiro para fazer projetos sociais, beleza? Agora, o que nós vamos ver aqui? Ó? Mais algumas previsões podem aparecer na sua prova. Próxima delas é o artigo 15 da nossa lei. Acompanha comigo. É basicamente a leitura. A Comissão Municipal dos Direitos Humanos, criada pelo artigo 203 da Lei Orgânica, que é a primeira lei que nós gravamos, tem a finalidade de normatizar e deliberar e fiscalizar a política municipal de direitos humanos, seguindo as diretrizes nacionais e internacionais da promoção da defesa dos direitos humanos. Então o município chamou para si, efetivamente, a manutenção e a preservação dos direitos humanos. Não são direitos dos manos, é os direitos humanos, direito da pessoa humana, relacionado à dignidade da pessoa humana. Uma das bases do nosso Estado democrático de direito. E quem vai traçar as nossas deliberações, as nossas normatizações, inclusive a fiscalização dessa política municipal de direitos humanos, é uma comissão, chamada Comissão de Direitos Humanos. Perfeito? Agora, dá uma olhadinha. Esta Comissão de Direitos Humanos, de acordo com o artigo 16 da nossa norma, ela vai ser composta por 21 representantes, sendo 10 do governo, 10 da sociedade civil, que são chamadas de organizações não governamentais, além de um presidente, que, durante o período de instalação da comissão, deverá ser o assessor de direitos humanos. O assessor é uma peça-chave nesse conselho. Agora, olha que bonitinho, quem vai nomear efetivamente o assessor para o cargo? O prefeito. E, após a primeira eleição, nos termos do regimento interno. Então, o nosso assessor de direitos humanos, ele é o presidente da comissão, nomeado pelo prefeito, beleza? Continua aí no artigo 17, olha que interessante. A composição governamental, a composição do governo, fará parte representantes, estes suplentes e titulares do governo municipal indicados pelos órgãos e entidades da administração. Então, cada uma dos órgãos do município que fizerem parte do conselho indicarão efetivamente um membro suplente e um membro titular. Agora, esses 10 membros são indicados pelo governo, eles são indicados por cada um dos secretários. Agora, os membros que compõem a sociedade civil, ou seja, aqueles membros não governamentais, artigo 18 da nossa norma, olha o que ele fala, acompanha comigo aí na sua tela. Os representantes da composição não governamental, leia-se sociedade civil, suplentes e titulares serão indicados por entidades da sociedade civil, dentre universidades, movimentos sociais, organizações não governamentais, associações civis, além de especialistas da área de notoriedade reconhecida, demais setores especializados na promoção e defesa dos direitos humanos. Aqui você vê papéis importantes das instituições acadêmicas, das universidades, em especial as universidades estaduais, as universidades federais e, se houver universidades no município,
relacionado às nossas políticas que visam a preservação dos direitos humanos. Diversos movimentos sociais, organizações não governamentais, as ONGs, tem ONGs em todas as regiões do Brasil que são especialistas em defesa dos direitos humanos. E essas ONGs, uma vez aberto o edital para indicação, será separado as pessoas para compor a sociedade civil, tanto titulares quanto os seus respectivos suplentes. Agora, finalizando aqui a parte da nossa comissão, o que você vai lembrar? Dá uma olhadinha no artigo 19, ele fala o seguinte: a Comissão de Direitos Humanos, instituída, elaborará o regimento interno, o que deverá ocorrer até 60 dias após a primeira eleição das representações. Então nós abrimos a indicação, tem a eleição para os membros, foram todos escolhidos, eles têm que montar o regimento interno. O que é o regimento interno? É a forma como haverá as deliberações dentro daquele órgão. Número de presentes, como será feita a deliberação, se vai ter secretário, se não vai ter, onde será feitas as reuniões, qual será a forma de recebimento de documentos, quem poderá falar, quem não poderá falar. Tem uma série de formalidades que têm que ser observadas por essa comissão. Continua comigo. O mandato da primeira comissão terá vigência de 2 anos e os demais mandatos observarão um regimento interno aprovado. Então, tradicionalmente, os regimentos internos seguem a mesma previsão da própria lei. Então, normalmente, eles vão ficar 2 anos. Beleza? Professor, pode ter ali efetivamente uma recondução? Pode, desde que haja efetivamente a previsão no regimento interno. Tranquilo? O artigo 21, ele traz aqui a nossa partezinha quase fechando a nossa aula. Os dispositivos desta lei, onde couber, serão regulamentados por decreto do Executivo Municipal, no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Então, como sempre, as legislações municipais que guardam relação com as funções do Executivo têm que ser regulamentadas pelo prefeito através dos chamados decretos municipais. Perfeito? Agora, o que mais você deve lembrar aqui? Olha, uma outra figurinha que é nova na nossa norma. Caberá ao Instituto Municipal de Administração Pública, o IMAP, tomar as providências necessárias à implementação da estrutura organizacional dos órgãos criados por essa lei. E se o senhor estiver efetivamente dentro da administração e passar por isso, o senhor vai ver que é o caos você criar e você implementar uma secretaria. Você tem que achar local. Você tem que separar mobiliário, você tem que separar servidores, desde o cara que vai fazer a função lá de atendimento do protocolo até o secretário, você tem que estruturar do zero. É um trabalho complexo, um trabalho bem pesado. Eu tive a oportunidade de participar da criação de um conselho. Eu já quase fiquei louco. Eu era assessor do chefe de gabinete na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania aqui do Estado de São Paulo. Eu quase fiquei louco. Agora imagine você criar uma secretaria, que é uma estrutura muito mais complexa, com um número de servidores gigantescos. Então, essa situação, essa implementação cabe ao Instituto Municipal de Administração Pública. Perfeito, senhores? E com isso nós esgotamos efetivamente o nosso conteúdo. Por óbvio, nunca conseguimos tratar todos os pontos de tudo de uma prova, mas tratamos aqui os principais pontos. Eu quero deixar aqui, eu pedi para a produção subir para os senhores um vídeo. É um vídeo que eu sempre gosto de passar para os meus alunos no final das minhas aulas. Depois que eu dar uma assistidinha nele, é um vídeo bem curtinho, tem no máximo 10 minutos. E ele fala o seguinte, da seguinte situação, da motivação dos senhores. Os senhores que prestam concurso público, assim como eu, assim como diversas pessoas, ao longo da nossa trajetória, o senhor vai se passar por diversas situações que o senhor fala, meu, eu não aguento mais, eu quero efetivamente desistir. E este momento é onde é o ponto onde o senhor deve efetivamente refletir e pensar no porquê o senhor está querendo prestar o concurso público. Cada um dos senhores tem um motivo e uma razão especial para estar aqui nos acompanhando aí ao longo de quase 3 meses de curso. Alguns é pelo dinheiro, outro é pelo status, outro é efetivamente porque gosta de ser segurança, de ser guarda municipal, outros prestam simplesmente pela estabilidade. Pouco importa o motivo, senhores, que levaram o senhor a prestar concurso público, mas o senhor tem que se agarrar efetivamente àquele motivo e seguir. A trajetória de um concurseiro, ela é feita de altos e baixos. Altos e baixos. Tem momentos que o senhor vai estudar que nem louco. Tem momentos que o senhor não vai conseguir efetivamente olhar para o caderno. O senhor não vai querer olhar para a tela do computador que ele assiste nada de aula. Mas mesmo assim o senhor deve continuar. Nós falamos o seguinte, a diferença entre uma pessoa que passa no concurso e uma pessoa que não passa no concurso é uma só. É uma só. É a
persistência. É a vontade que essa pessoa tem de efetivamente estar dentro do serviço público. A maioria dos meus alunos aqui no presencial, no telepresencial, nós conversamos com alguns alunos online, ali pelo Facebook, ou até mesmo por e-mail. Mas no presencial nós conseguimos ter um contato mais próximo com os alunos e quase todos eles falam a mesma coisa para mim. Falam, professor, eu estou prestando por uma simples questão. A iniciativa privada está falida, não tem dinheiro e eu não quero chegar com 30, 40, 50 anos da minha vida e simplesmente ser mandado embora e não ter como sustentar com filho, etc. Então, nesse ponto, o serviço público é bom. Por quê? Você está percebendo que o Brasil está em crise, uma crise financeira, uma recessão econômica gigantesca. Se o senhor está no serviço público, você fala, puta, beleza, o Brasil está em crise, eu vou dormir. Tomar meu vinho, eu vou dormir. Tomar a cerveja, eu vou dormir. Não quero nem saber. Por quê? No final do mês, o seu salário efetivamente vai estar lá. Então, se agarre efetivamente as oportunidades que apareçam na sua vida para que o senhor consiga sucesso. Agora, dá uma olhadinha. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro se eu falei, são várias aulas que nós damos aqui, então eu não sei se eu gravei isso com vocês, mas eu vi uma frase, lendo do Aristóteles, quando ele escreveu um livro chamado Política, e ele fala a seguinte frase: a excelência não é um hábito, perdão, a excelência não é um ato, mas a excelência sim é um hábito. A excelência não é um ato, mas um hábito. O que faz com que o senhor fique bom não é o fato de você fazer uma única vez, mas sim o fato de você fazer aquela situação de formas reiteradas. Por isso a necessidade do senhor sempre continuar estudando. Por isso a necessidade que o senhor tem efetivamente de continuar fazendo questões, estudando aulas, fazendo anotações, lendo o texto da lei, sempre se aperfeiçoando. Eu lembro, tem um aluno, logo quando eu comecei a dar aula aqui em São Paulo, eu comecei a dar aula em 2010, aqui na cidade de São Paulo, na capital, em um cursinho presencial aqui no centro de São Paulo, um cursinho interessante, e eu tive um aluno, quando eu comecei a dar aula em 2010, eu lembro até hoje, a minha primeira turma foi de processo penal, Tribunal de Justiça. Eu lembro que tinha um aluno ali que estava prestando com a gente, ele foi fazer a prova, primeiro aluno, um dos alunos da turma, ele foi o cara que eu primeiro conversei na sala. O nome dele é Marcelo. Ele prestou em 2010 o concurso do TJ, dá uma olhadinha. Ele, com perdão da palavra, ele sabe que eu gosto muito dele, mas mesmo assim eu vou falar para o senhor ter uma noção disso. O Marcelo, quando ele prestou o concurso com a gente, ele era semi-analfabeto. Ele era aquele analfabeto funcional. Sabe quem é o analfabeto funcional? É aquela pessoa que consegue ler, consegue escrever, mas não consegue raciocinar. Ele era analfabeto funcional. Ele ficou conosco mais ou menos 1 ano e meio. Ele saía diversos concursos, saiu ele estava estudando. Não tinha concurso aberto, ele estava estudando do mesmo jeito. O Marcelo ficou quase 1 ano e meio com a gente. Ficou mais ou menos 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, fazendo um cursinho com a gente. Depois desse período, ele começou a prestar concursos e, dá uma olhadinha. A primeira prova que ele prestou foi aquela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma prova que na época eram 80 questões, hoje são 100. 80, ele acertou 19. Tem noção? De 80, o cara acertar 19. Se ele tivesse chutado tudo, ele acertava mais. Marcelo ficou chateado e nós motivamos eles. Não, Marcelo, continua, vai lá, bicho, você consegue. Vamos lá, você consegue. Demos a mão para ele e o Marcelo foi. Você tem noção, depois de quase 2 anos, o Marcelo passou em 5 grandes concursos. 5 grandes concursos aqui da região de São Paulo, em 5. E não é passou ali em 10, em último, não, ele passou em 10º, 11º, 30º, boas colocações. Mas por que ele efetivamente conseguiu a aprovação? Pelo simples fato dele ter acreditado. O senhor tem que acreditar efetivamente no seu sonho. Acredite com toda a força. E mesmo assim, diante do insucesso, o senhor continua. O senhor continua. É isso que vai fazer com que o senhor chegue longe. A carreira de qualquer pessoa que o senhor vê que hoje é uma pessoa bem-sucedida, ela é feita mais de fracassos, mais de erros do que de acerto. Mas a diferença é que o senhor aprende efetivamente com os seus erros. O senhor aprende que errar é humano, mas você repetir o erro é burrice. Então, errou, aprenda com o seu erro e continue caminhando. Essa é a vida de um concurseiro. A persistência é a virtude dos fortes. Esse é o perfil do meu WhatsApp. A persistência é a virtude dos fortes. Continue estudando. Se o senhor passar agora nesse concurso da GCM, informe o professor, mande um e-mail aqui, pessoal da Solução. Nós gostamos de saber. Eu, em especial, fico felicíssimo, efetivamente, quando o aluno me manda um e-mail aqui, manda uma mensagem no WhatsApp, ou manda uma mensagem no Face, algum lugar, falando, olha, professor, eu consegui passar, valeu, as suas aulas me ajudaram. Mas se o senhor não passar, não desista. Continua
estudando. Sempre, sempre vai ter um próximo concurso, sempre vai ter um próximo concurso. E ó, não para de estudar. Por quê? Se o senhor parar de estudar, é que nem fila de banco. O senhor está na fila de banco, chegou lá faltando 5 para as 4. O caixa vai te atender? Vai, ele vai te atender. Se o senhor sair da fila de banco e o senhor voltar, o senhor vai para onde? O senhor vai lá para o final. Então, se repare, o senhor prestou, vai prestar agora, domingo agora, a prova dos senhores. Boa prova, sucesso para vocês. Passou? Beleza, continua. O senhor passou no cargo legal, GCM, mas tem cargo melhor. Por exemplo, os tribunais de justiça pagam quase 3 vezes o salário de vocês. Quase 3 vezes. Professor, meu sonho é ser GCM. Fique na GCM, continue estudando. O senhor viu as diversas formas de promoções, entre aspas, na sua carreira que o senhor tem. Agora, professor, eu não passei. Escolha outro concurso, continue estudando. Escolha outro concurso e continue estudando. Essa é a melhor dica que eu dou para vocês. A única coisa que pode mudar a nossa vida é a educação. Os senhores começaram, alguns mais tempo, outros menos, a efetivamente prestar concursos. Mas o segredo é não desistir, não desistir. Beleza? Confio nos senhores, continuem estudando, boa prova no domingo, dá uma olhadinha, o senhor vai fazer a prova agora, se o senhor vai fazer a prova no domingo, toma cuidado com o que o senhor vai levar para comer, toma cuidado do horário, se tiver possibilidade, vá antes para ver o local da sua prova. Além disso, leve sempre água, sempre leve água, leve, por exemplo, um energético, eu quando faço prova, eu gosto de levar Gatorade, porque ele é um repositor energético que dá um up para você. Além disso, leve chocolates, leve barrinha de cereal, leve alguma coisinha para você mastigar. Cuidado com o chocolate, que ele pode dar dor de barriga. Cuidado com o chocolate, ele pode dar dor de barriga. Dor de barriga em época de prova, eu falo para você que não é bom. Eu já passei por isso, é bem complicado. Banheiro de lugar de concurso é horrível. Agora, uma outra coisa que eu faço para vocês é a seguinte, eu presto concurso há muito tempo, eu estou com 30 anos hoje, eu presto concurso desde os 18. Passei em alguns, outros não, mais não passei do que passei, para você ter noção. Mas você pega uma experiência de prova. Agora, normalmente a prova deixa o senhor usar relógio. Relógio analógico, não digital. Se não te puder deixar usar, fique tranquilo, marque na lousa, o fiscal vai marcar e você vai ver. A cada 1 hora, 55 minutos, 1 hora de prova, o senhor vai parar e vai no banheiro. Professor, eu não quero. O senhor vai no banheiro. Por quê? O senhor vai ficar, dá uma olhadinha, 50 minutos assim, ó, escrevendo, riscando, pensando. Esse movimento curvado, ele vai trazendo uma tensão muito grande no seu pescoço. E esta região fica tão dura, fica tão nervosa, que você acaba efetivamente não produzindo mais. Isso não sou eu que falo para vocês, são pesquisas e estatísticas. Na primeira hora, a sua produção ela é normal, é praticamente linear, com pequenas oscilações. Passou 1 hora, a sua produção despenca. Ele vai despencar. Aqui que você tem que tomar cuidado. Então, mais ou menos 1 hora o senhor para, levanta, vai no banheiro, lava o rosto, se o senhor não quiser fazer nada, fica à vontade, lava o rosto, se estica, se espreguiça, se estala o corpo, se alonga todo e volta. Por quê? O senhor desligou 3 minutos da sua prova para você se alongar. Quando sua produção começou a cair, você parou, se distraiu, andou um pouquinho, você vai recuperar o seu fôlego. Com isso, aparentemente, o senhor está perdendo 2, 3 minutos cada vez que o senhor levanta. Mas, na verdade, o senhor está efetivamente ganhando. O senhor está evitando que sua produção... Cara, você ficar 3 horas assim, no final de 3, 4 horas, perguntar seu nome, você não sabe. Então, faça isso, vá, levante, faça a experiência. Toma cuidado, responda a prova com carinho, responda a prova com atenção, leia com atenção, muita concentração. E outra coisa, no sábado, não vai tomar uma cachaça, não vai efetivamente bater uma feijuca gigante, você vai passar mal. No sábado, refeição leve, muito tranquila, tem um dia ameno. A maioria dos senhores é bom não estudar. O senhor, eu quero estudar. O senhor lê uma coisa. Mas é legal que o senhor não estude, é legal o senhor estudar até sexta-feira, ali comecinho, sábado de manhã, sábado à tarde mais não, fique distraído, fique relaxado. Depois você vai para a prova, chegue bem cedo, 2 horas de antecedência ali, para você conseguir fazer uma boa prova, beleza? Assista o vídeo que eu deixei para os senhores aí, é um vídeo bem bacana, um trechinho de um filme, com alguns comentários, só vai gostar pra caramba. Um abraço a todos, um prazer conhecer os senhores e boa prova. Até um próximo encontro.